Marcos, capítulo de número 2. Ou melhor, capítulo 1. Vamos ler, amados, a partir do versículo de número 18. Uma alegria muito grande ver uma pessoa que está ali no fundo também, né? Uma alegria muito grande ver vocês todos. Mas tem uma pessoa que eu me alegro também em ver. Nosso irmão Danilo está ali escondidinho. Já vi ele de binóculo. Mas fique em paz. Fique sentadinho no seu lugar. Está tudo em paz. Tá? Irmã Montana também. Deus abençoe. Olha o que diz a palavra. Irmãos, eu gosto de pregar, vocês me ajudando, tá? Tá bom? Vamos lá. E deixando logo as suas redes, o seguiram. É 18 mesmo? Oh meu Deus. Eu estou com óculos, mas não uso. Versículo 16, desculpa aí. Vai lá. Vamos lá. E andando junto ao mar da Galileia, viu quem? Viu Simão e irmão de Simão, que lançavam a rede ao mar, pois eram... Me ajuda, irmão, me ajuda, vamos lá, passando. E Jesus lhe disse: vinde após mim, e eu farei que sejam pescadores de homens. Continua. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, que estavam no barco consertando as redes. Só vou parar aqui para te lembrar uma coisa. Consertar rede é para pessoas frustradas, ok? Já eu vou dar esse gancho aqui para você. João e Tiago estavam consertando as redes, porque eles estavam com a frustração de alguma coisa. Por quê? A noite foi toda de pesca e não pegaram nada. Por que não pegaram? Porque a rede estava rasgada. Eles chegam na praia frustrados pela ausência do peixe e vai costurar a rede. Ó, quem foi que Jesus já começou chamando aqui? Pessoas frustradas. Continua. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após Jesus. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, entraram na cidade de Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ele ensinava. Sinagoga era uma congregação. Em Jerusalém tinha o templo de Salomão, e em cada cidade havia uma congregação, que tinha um sacerdote, onde lia a lei todo sábado. Então o culto na congregação era no sábado, e eles liam a lei, conforme era mandado pelo templo de Salomão. A congregação era a sinagoga. E todo sábado tinha um culto lá na sinagoga. E Jesus entra na sinagoga. E ali Jesus ensinava. Continua. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Presta atenção. Estava ali na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, e o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. O demônio não mentiu. E repreendeu Jesus o demônio, dizendo: cala-te e sai dele. Continua. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu daquele homem. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso?
Que a nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Continua. E logo saindo da sinagoga foram até a casa de Simão. Esse Simão aqui é Pedro, ok? Na casa de Simão e de André. André e Simão eram irmãos. Com os primos Tiago e João. Tiago e João era primo de Pedro e de André. Continua. E quem estava doente na casa de Pedro? Quem? Quem? Olha que homem generoso esse Pedro. Olha que homem generoso. Na casa de Pedro deveria estar a mãe. Na casa de Pedro deveria estar irmãos, filhos. Mas olha quem estava na casa de Pedro. Quem? Observe que você tem que cuidar da sogra. Ok? Generosidade significa cuidar também da sogra. Aí a Bíblia diz, ó, e a sogra de Simão Pedro estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e passou a servi-lo. E tendo chegado a tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos. Ó, não estava enfermo, achavam enfermo. Esse achar aí não era que a pessoa tinha concepção, era que as pessoas foram achadas enfermas. E os endemoniados, continuou para encerrar. E toda a cidade se juntou à porta, continua. E curou muitos dos que achavam enfermos e diversas enfermidades. Expulsou muitos demônios, porém não deixavam falar os demônios, porque o conheciam. Amados, eu estava em oração. E enquanto eu estava orando, eu peguei a Bíblia e comecei a ler, para que eu pudesse fazer o meu devocional, meu momento com Ele, de orar até com a palavra. E quando eu abri a Bíblia, eu comecei a ler esse texto. E o Pai me deu uma revelação muito forte aqui nesse texto. Talvez para alguns não seja tão forte, mas para alguém que está precisando será muito forte. E a revelação que meu Pai me deu diante dessa narrativa é algo, o quanto nós precisamos compreender os passos de Cristo. Jesus, quando ele andou, ele carregou nele Cristo, e ele andando, Jesus tinha por costume ter uma dependência. Ele era dependente de Deus de maneira tal que todos os dias Jesus orava para que o Pai dissesse para ele qual caminho andar. Todos os dias Jesus orava e te perguntava: Pai, o que é que o Senhor quer que eu faça? Aonde é que o Senhor quer que eu chegue? Qual o caminho que o Senhor quer que eu ande? Qual a cidade que o Senhor quer que eu vá? Qual os enfermos que o Senhor quer que eu cure? Qual os endemoniados o Senhor quer que eu liberte? Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto Jesus andava em todas as cidades, ele não curava todos os enfermos. Jesus não expulsava todos os demônios. As curas que apareciam, foram relatadas, elas tinham propósito. Jesus não saía curando todo mundo em vão, aleatoriamente, não. Toda cura, Jesus tinha um propósito. Ele queria revelar algo. Ele queria mostrar e nos ensinar alguma coisa. Todo endemoniado que Jesus curava e libertava, Jesus queria ensinar para nós alguma coisa. Observe que a primeira vez que Jesus atravessa o mar da Galileia, ele chega em Genezaré. E quando chega em Genezaré, ele encontra
um homem que era endemoniado e morava dentro do cemitério. Esse homem, ele batia a cabeça na parede, e a Bíblia diz que ele andava acorrentado por muitas vezes, e o demônio que o possuía era tão forte que estourava as correntes. Aquele homem vivia escravo durante muito tempo. E quando todos passavam por ali, vendo aquele homem, alguns até com medo, Jesus foi de propósito até aquele lugar. E atravessando ali aquele mar, Jesus expulsa aquela legião. E depois que expulsa a legião, aquele homem diz: deixa eu te seguir. Jesus disse: não vai me seguir. Você vai ter que voltar para a sua família. Você vai voltar para a sua casa. Com o propósito que Jesus queria, através daquele homem que foi curado. Jesus queria uma restauração no lar. Jesus queria que aquela família olhasse para aquele homem que em um momento era uma vergonha, que aquele homem era um escândalo. Jesus queria que aquele homem retornasse para o seio do lar, para que a partir da libertação ele pudesse revelar quem Cristo era, através da libertação dele para a sua família. E dali Jesus voltou. A Bíblia diz que Jesus sai dali e vai para o outro lugar, do outro lado do mar. Jesus atravessa, faz a libertação. Pastor, naquela cidade não tinha muitos oprimidos? Sim, tinha. Mas por que Jesus fez isso? Jesus só queria usar o momento para revelar alguma coisa para nós. Então Jesus não faz nada em vão. E aqui eu abro um parênteses já para te esclarecer uma coisa. Todos nós temos que compreender propósitos. Os passos que nós damos em nossas caminhadas, ela tem que ter propósito. Você não tem que andar aleatoriamente. Você não tem que andar vagando como fosse um irresponsável da casa do Pai. Você tem que compreender que em você carrega um Cristo que quer curar outras pessoas. Mas como eu o levarei? É a partir da vontade do Pai. Quando eu toda manhã, todos os dias, eu pergunte a Ele: para onde o Senhor quer que eu vá? Com quem o Senhor quer que eu fale? Qual o caminho que eu devo ir? Qual a casa que eu devo visitar? Sabe o que é isso? Submissão. Alguém que tem no seu coração uma submissão, ele entende que ele não é independente, ele precisa de uma direção do Pai, de uma direção do seu Pai eterno, para que ele não viva aleatoriamente, mas viva com propósito. Aí eu peço você para tocar no teu irmão, diga para ele: viva com propósito. Amém? Não viva aleatório, não faça nada na sua vida aleatória. Toda vez que a gente tem que, quando eu estou no meu devocional, que eu saio, eu falo assim: Pai, me faz compreender esse dia, me faz compreender a revelação que o Senhor quer me trazer para esse dia, me faz entender o que o Senhor quer que eu faça, me mostre qual a direção que eu devo andar e o que falar, com quem falar. Todo dia que eu estou no meu devocional, eu falo isso, porque eu entendo que eu carrego alguém em mim, eu carrego uma presença em mim, e eu sei que tem muita gente que precisa de uma palavra, de um abraço, de uma mão estendida, de uma oração, para que essa pessoa encontre Cristo, e a partir de encontrar Cristo, tenha ele e a família restaurada para o louvor da glória do Pai. Quem entendeu, diga amém. Então não é mais sobre aonde eu quero ir, é sobre para onde o Pai quer me levar. Essa é a vontade dele, para onde ele quer me levar. E hoje ele te trouxe para um lugar onde algumas coisas vão ser esclarecidas na tua mente, e o teu coração vai ser sacudido por essa palavra, e Jesus vai te responder algumas coisas, e você vai sair daqui transformado através de uma direção do seu Pai eterno. Amém? Pois bem, como eu disse que Jesus todos os dias andava e ele buscava uma direção, presta atenção, através do Pai, presta atenção nisso.
Essa história que eu narrei aqui agora, ela tem um sentido muito grande. O evangelho de Marcos é o evangelho, e eu já disse em alguns lugares, que o evangelho de Marcos não era discípulo de Jesus, tá? Discípulo de Jesus era Mateus e Pedro, Tiago e assim sucessivamente. Mas Marcos e Lucas não eram discípulos. Dos 4 evangelhos, 2 não eram discípulos, que era Marcos e que era Lucas. Porém, o evangelho de Marcos foi narrado e escrito por Marcos, mas narrado por Pedro. Pedro, o apóstolo Pedro, ele narra para Marcos esta biografia. E Marcos começa a escrever o que Pedro falava para ele, dizendo qual era o caminho que o Cristo andou. Então Pedro, andando com Jesus, vendo Jesus caminhar, por onde ele ia caminhar, então Pedro falou, depois que Jesus foi para o céu, Pedro fala para Marcos: olha Marcos, teve um dia que eu estava na praia, estava com meu irmão André, e Jesus passou e me chamou dizendo: vinde que eu vos farei pescadores de homem. Escreva aí. E Marcos foi escrevendo. Assim que ele saiu desse encontro, ele encontrou Tiago e João mais na frente, e lá ele chamou também os 2 e disse: segue-me. E os 2 que estavam consertando a rede, largou a rede, largou o chamado de trabalhar com o pai, porque interessante é que aqui, eu abro parênteses até para dizer, que aqui, entre Tiago e João, tinha um pai chamado Zebedeu, e esses 2 meninos trabalhavam com o pai, e ele estavam ali cuidando dos negócios do pai. Eles estavam fazendo certo, mas Jesus disse: não, largue isso aí, porque a missão que eu quero vos fazer compreender e cumprir, não é do seu pai biológico, mas é do seu pai eterno. A cumprir a vontade do pai eterno é maior do que cumprir a vontade do pai biológico, porque o pai eterno, ele dá o destino eterno, e o pai biológico dá o destino só presente. É bom cumprir? É, mas é também necessário que nós venhamos compreender o destino que o pai eterno nos dá. Então os 2 meninos saem e seguem a Jesus. Agora pare e pense, amados. Ei, escute. Para onde Jesus foi? Jesus não senta com eles, Jesus não discursa para eles, Jesus não prega para eles, Jesus não leva eles para um canto e diz assim: olha, eu quero te ensinar isso, te ensinar aquilo. Não, no evangelho de Marcos, Jesus não faz isso. Jesus chama os 4 e diz: segue-me. Ou seja, o que Jesus queria fazer ali? Jesus estava com as suas atitudes ensinando para os discípulos como eles deveriam fazer. Era necessário, para que esta continuidade existisse do chamado, Jesus ensinasse para eles qual era o caminho e como eles deveriam fazer. Então, qual era o primeiro lugar que Jesus levou eles? Para onde? Sinagoga. Jesus foi para Cafarnaum, uma das maiores cidades da costa do mar da Galileia. Um dos maiores sinagogas que tinha no interior da Galileia era em Cafarnaum. E Jesus entra naquela estrutura e vê os sacerdotes abrindo ali, o levita abrindo as leis, e ali ele lê. Jesus entra, se põe no lugar do púlpito, pede o manuscrito, e ali Jesus começa a ensinar para aquele povo que ali estava. Os discípulos todos olhando. Sabe o que Jesus estava fazendo ali, irmãos? Jesus estava consertando algo que estava totalmente descaracterizado. Preste atenção nisso aqui que eu vou falar. Entenda isso com clareza o que eu vou falar. A sinagoga era um lugar de culto. A sinagoga era um lugar que os crentes se reuniam.
A sinagoga era o lugar que o pastor, entre aspas, sacerdote, pregava. A sinagoga era um lugar que se louvavam a Deus. A sinagoga, o povo cantava a Deus. A sinagoga, o povo se reunia para rezar. Na sinagoga, o povo ia para ali, o sacerdote tomava conta e fazia o culto, e tudo acontecia dentro de uma perspectiva de um homem morto, de um homem religioso. Tudo acontecia ali dentro dessa esfera, através dessa esfera. Mas Jesus entra ali e vê que algo estava errado, porque ele relata isso mais na frente, dizendo assim: o meu povo louva com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Ou seja, o que Jesus queria fazer naquela sinagoga, amados? Queria consertar o culto. Jesus queria ajustar o culto. Jesus queria posicionar o povo para a direção certa, para direcionar o culto para o lugar certo. E aí eu já vou dar uma deixa aqui. O que está acontecendo nessa casa é algo que o Pai está nos ensinando através dessa realidade que estamos vivendo, e dessa revelação o Pai está nos ajustando e nos ensinando a cultuar ao próprio Pai. O Pai está nos ajustando, tirando de nós coisas que nos impedem ou que nos desviam o foco da verdadeira adoração. O Pai entrou aqui para consertar o que precisa ser consertado, para que o nosso culto seja aceito por Ele. Talvez você entrou aqui e achou o culto meio estranho, parece a igreja meio estranha e tal, e o culto aqui, o nosso louvor, ele tem uma direção, não é mais sobre nós, o nosso louvor é sobre Ele, porque é tudo por Ele, é tudo para Ele. Jesus entrou naquele galpão lá para dizer para aquele povo: Ele, já cansei de vocês cantar para vocês, já cansei de ouvir vocês pregar para vocês, vai ter vitória, o mar vai abrir, a muralha vai cair. Cansei de ouvir vocês dizendo que estavam cultuando ao Pai, sendo que vocês estavam cultuando ao seu próprio ego. Vocês estão com a idolatria ao seu sofrimento, de maneira que canta música para acalmar e aplacar o teu sofrimento, chorando até dizendo que Deus está falando contigo. Eu cansei disso. Tudo que eu quero é que você entenda que o culto não é para você. Tudo que eu quero que vocês entendam que o culto não é para um homem, porque o homem é egocentrista. Ele pensa nele, é por ele, para ele. Mas o nosso culto não é sobre o homem. O nosso culto central, quem está é Jesus. E é tudo para Ele, por Ele e para Ele. Quem entendeu, diga amém. Pastor, o senhor está pregando uma palavra assim um pouco difícil. Eu já ouvi o senhor pregando em outras vezes. O senhor era daquele... Não, eu sou também, eu sou ainda. Eu sou. O problema é que quando eu ministrava, eu não entendia o porquê e para quem eu estava ministrando. Mas agora eu estou entendendo. Existe um propósito. E o propósito é te fazer compreender e te fazer ofertar um verdadeiro culto para quem é de fato e de direito. Quem me entendeu? Então quando você entrava, quando o povo entrava lá na sinagoga, o povo cultuava ao homem. E melhor, além de cultuar o homem, o povo apresentava decretos de morte. Jesus entrou e disse: a partir de hoje, o antigo pacto não tem mais valor. O antigo pacto, ele não vai mais se manifestar em vocês. O que vai se manifestar é a partir de mim. Está começando uma nova história nessa igreja. Jesus fala: está começando uma nova história na vida de pessoas aqui. E todos aqueles que crerem e receber viverão coisas extraordinárias. Levanta a mão quem quer e recebe. Está mudando muitas coisas em nós. E a partir de nós mudará o ambiente que nós frequentamos. O grande problema é que nós queremos que os ambientes sejam transformados para estar
adequado àquilo que eu sou e que eu quero que seja. Mas o Pai está nos dizendo que o ambiente só será mudado a partir da mudança que haverá em você e em mim. Se não sou o ambiente que tem que ser mudado, sou eu que tenho que ser mudado, para através de uma mudança pessoal, haverá um reflexo, uma manifestação no ambiente que eu estou. Antes era um ambiente de tristeza e de morte, depois de uma transformação na minha vida, haverá um ambiente de glória. Haverá um ambiente diferente. Porque o que vai exalar de você, a partir daquele que você o adora, vai exalar aquilo que ele é. E deixa eu te dizer uma coisa. João disse: Deus é amor. Se Deus é amor, Jordão, o que exala de Deus é o quê? Vamos lá? Se Deus é amor, o que exala de Deus é o quê? Amor. Então, todo aquele que carrega Deus dentro dele, não tem que exalar justiça própria, não tem que exalar o seu próprio, ou a idolatria do seu sofrimento. Quem carrega Deus dentro de você, tem que exalar aquilo que está dentro de você, que é Cristo. Tem que exalar amor. Então o ambiente começa a ser mudado a partir daquele que você carrega. Porque aquele que você adora, você é semelhante àquele que você adora. Quando você adora a Cristo, quando você adora a Deus, você torna-se semelhante a Ele. Sendo semelhante a Ele, você passa a exalá-lo por onde você passar. E aí o ambiente de tristeza passa a ser um ambiente de alegria. Hoje nessa noite eu quero trazer vocês para um posicionamento, para um direcionamento, para que vocês possam viver a partir da verdade que vocês escutam. Porque a partir do momento que vocês vivem a partir desta verdade, nenhuma mentira vai resistir diante de vocês. Nenhuma mentira vai ficar de pé diante de quem vive pela verdade. Porque é o que eu sempre falo e sempre prego: Deus nunca tem um injusto como justo, e Deus não tem um justo como injusto. Justo para Deus é justo, injusto para Deus é injusto, e ponto final. Porque a verdade, ela é absoluta. E a verdade é quem? A verdade é Cristo. E Ele está onde? Onde é que Cristo está? Lá no trono? Está sentado à destra de Deus? Sim ou não? A verdade é, Cristo está sentado lá? Tá. Mas Ele está sentado, ou está morando dentro de você. Então a verdade está em você, e você agora passa a viver pela verdade. Então o culto que eu faço é a partir de uma verdade que eu creio. E a verdade que eu creio é Cristo. Então eu começo a exalar Cristo a partir dessa verdade e dessa adoração que eu faço. Quando o homem passa a adorar a si mesmo, quando o homem passa a cultuar a si mesmo, quando o homem passa a ouvir música que só fala para ele, quando o homem passa a ouvir pregações que só fala para ele, ele tornou-se o centro da adoração. E quem adora dores, vive pelas dores. Porque Paulo diz em Gálatas: quem semeia na carne colherá corrupção. E dores são sentimentos da alma e não do espírito. Mas se estais em Cristo, nova criatura é. As coisas da alma já passou, porque Ele fez tudo. Quem entendeu? Primeiro lugar que o Pai passou, que Cristo passou, foi dentro da sinagoga. E lá Ele ajustou o culto. Primeiro lugar. E quando Ele sai de lá, Giovanni, Ele poderia ir para a beira do mar e pregar para o povo. Não, Jesus falou: meu filho, tem algo que eu preciso ajustar ainda. Primeiro lugar é lá no culto. Eu preciso ajustar o culto e fazer o meu povo adorar de verdade. E qual é o segundo lugar que Ele foi? Quem quer saber, diga amém.
Segundo lugar que ele foi, ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de Pedro. E aqui é que o negócio pega. Aqui é que o negócio pega. Porque o segundo lugar que ele vai, depois de ajustar o culto, ele vai para a casa de Pedro, de um dos discípulos. Porque na casa de Pedro tinha, Micaela, um enfermo. Só que quando Jesus chega lá, quem estava enferma era a sogra de Pedro. E ela estava com a febre. Todos os médicos que estão aqui dentro, todos os enfermeiros que estão aqui dentro, todos que entendem de medicina aqui dentro, sabem muito claramente que a febre, ela é um sinal de uma infecção ou uma inflamação. Sim ou não? Existe uma infecção na pessoa ou uma inflamação na pessoa, que a febre é positivo, viu? A febre é que denuncia o algo mal. Aí tem gente que toma remédio para baixar a febre e o mal está lá dentro. A febre denuncia o algo que está mal dentro da pessoa. A pessoa não tem que tomar o remédio só para baixar a febre, mas para curar o que está lá dentro. Pois bem, quando Jesus chega lá, Cláudia, Jesus entra e cura a mulher. E a partir da cura, aquela mulher, Hollenberg, se levanta e agora começa a servir. A casa de Pedro, que era casa de doença, passou a ser o quê? Casa de quem servia a Cristo. Pastor, o que o senhor quer me dizer com isso? Deixa eu te dar algo. Sabe o que Jesus nos ensina com isso aqui? Através dessa verdade é que não adianta eu ter um culto de excelência se na minha casa existe uma inflamação. Não existe eu estar no culto para fazer um culto de excelência se a minha casa está inflamada, existe uma doença lá. Se está na minha casa essa doença, a única coisa que eu preciso não é ir ao culto para apresentar um louvor para mim, chorando, dizendo: minha casa está doente. Eu preciso ir ao encontro de alguém que pode resolver a doença da minha casa. E quando Jesus entra na casa, Jesus cura a inflamação que estava dentro da casa. Jesus cura o doente que estava dentro da casa. Jesus arranca a doença que impedia que aquela casa fosse uma casa de desfrute do Pai. Ele começa a fazer uma transformação dentro daquele lar, de maneira que o lar começa a ser diferente e viver em uma realidade de uma presença eternal. A partir desse momento da cura, irmão, a casa de Pedro, Reinaldo, passou a ser diferente. A casa de Pedro, as pessoas começaram a olhar e dizer assim: olha que algo sensacional. Não tinha como Pedro ser discípulo e fazer um trabalho com excelência se dentro da casa dele, Javan, havia uma inflamação. Sabe o que o Senhor quer falar para mim e para ti? Não adianta fazer a obra, não adianta estar ali e acolá, se dentro da casa tem uma inflamação. Jesus quer curar a inflamação que está dentro da casa. Se ele ajustou o culto, ele quer ajustar a casa também. São os lugares que são pilares para uma pessoa viver em comunhão. É tanto no lugar do culto, da comunhão, quanto em sua casa. A sua casa é o lugar que é a igreja que o Senhor se manifesta. A sua casa é o lugar que o Pai quer se sentir bem lá, porque você preparou o terreno. A sua casa é o lugar que Cristo quer se manifestar. Por que isso? Porque enquanto tiver enfermidade, inflamação, e eu digo aqui inflamação e enfermidade, eu vou aqui dizer com clareza: inflamação e infecção dentro da sua casa significa distúrbio de um corpo. Existe um distúrbio dentro da sua casa e você ainda não compreendeu, porque para você importa que o distúrbio está lá no canto, mas está lá dentro da casa. O problema está lá dentro da casa. Talvez você pegou e colocou no canto como um lugar de esquecimento, mas está lá.
antes era para ser um ambiente de problema, de infecção, passou a ser um ambiente de doença. O seu lar não é um ambiente que deve endeusar doença, inflamação. E eu não digo fisicamente, amados. Me entenda isso com clareza. Eu estou dizendo inflamação na sua alma. Porque muitas vezes você está até bem fisicamente, mas ninguém toca em você. Porque a sua alma inflamada sai batendo em todo mundo como um homem vivo. Só que Jesus nessa noite quer curar essa inflamação da sua alma, para que você viva morto para viver para Cristo. Hoje nessa noite Jesus está te ajustando para te dizer: meu bem, ei, meu bem, deixa eu te dizer, não adianta você ser o que você quer ser, se essa inflamação você está carregando. É necessário ajustar. E quem é que ajusta isso? Quem é que cura? Não é um ambiente de culto, aonde uma conferência está todo mundo, massa, um ambiente só de emoções. Não é no ambiente de, glória a Deus, de rodar e depois chegar, está do mesmo jeito. Essa casa está passando por uma transformação, que o Pai quer curar-nos de dentro para fora. E se tem uma coisa que essa casa é testemunha, é que tudo que eles ouvem aqui é Cristo nesse altar. A gente não endeusa a doença, a gente não endeusa o homem, a gente não endeusa a placa denominacional, a gente não endeusa nada mais do que a adoração ao próprio Cristo. Porque tudo que nós queremos é te conduzir a essa verdade, para que você possa viver por ela. Porque uma vez que você viveu por Cristo e para Cristo, a história da tua casa será mudada, porque a inflamação vai ser curada, porque Jesus chegou lá. Toca no seu irmão e diz: Jesus está lá. Ei, o que você quer? Um salário alto? Você quer? Eu vou dizer para você aqui, tem muita gente, escute isso aqui. Tem muita gente que tem bom salário, que vive uma vida boa, mas carrega inflamações dentro de casa. Não adianta viver dentro de uma perspectiva de aparência, se dentro de casa existe a inflamação, porque Jesus não foi convidado para ir lá. Não chamaram Jesus, nem pediram a ele. Aí eu vou te dizer, um homem chamado Jairo, uma certa vez encontrou com Jesus e disse assim, eu tenho um servo, ou melhor, eu tenho um filho, uma filha, que está doente. Eu vou mandar aqui para colocar para vocês lerem. Bota aí, Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 40. Se é 40 ou não sei, deixa eu ver. 40. Olha o que está dizendo com clareza aqui. Olha que sabedoria de Jairo. Jairo estava com inflamação em casa. Olha a atitude de Jairo. Quem está ouvindo aí no fundo, diga amém. Olha o que diz. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu, porque todos estavam esperando. Continua. E eis que chegou um homem do nome Jairo, que era o quê? Príncipe da sinagoga. E sabe o que era o príncipe? Era o segundo. Era um homem grande na sinagoga dos religiosos. Aí ele chegou e disse, e prostrou-se aos pés de Jesus, largando a sua religiosidade, largando o seu conceito de religião, e vendo que a doença na sua casa só tinha uma pessoa para curar. Aí o que ele diz? Rogava-lhe que lhe entrasse aonde? Entra lá em casa, Jesus. Aí diz lá, continua. Porque tinha o quê? Quase que ela estava perto de morrer. Sabe o que é? Infecção, irmão. Infecção. E indo ele, apertava a multidão. Continua.
uma mulher que tinha, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, a gente chega lá. Pode ir. Pode ir. 50. E Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, Jairo, crê somente e sua filha será salva. Ou seja, eu vou tirar a inflamação da tua casa. Eu vou resolver o problema a partir de uma rendição da tua parte, amigo. Não é sobre o teu conceito religioso que haverá cura. Não é sobre o seu conceito teológico que haverá cura. Não é sobre o seu conceito da Bíblia que haverá cura. E nem muito menos sobre a sua religiosidade, que alimenta o seu ego dizendo que você é alguém. É a partir de uma rendição a mim, reconhecendo que eu sou o único que posso resolver dentro de você e resolver lá na sua casa. Há muitas pessoas que estão buscando essa cura em lugares, na mão de psicólogo, psicanalista, e é louvável que isso aconteça, tem que ser isso, mas eu quero te dizer, tudo isso é cura para a alma, mas o único que cura o espírito, que faz o espírito se colocar de pé, é só Cristo Jesus. E Cristo nessa noite quer te dizer: ei, a tua alma está doente, está infeccionada, e eu tenho a cura para a tua alma. Agora, a partir do momento que você crê nessa verdade e se render diante de mim, tu se levantará, e se levantará diferente, porque eu sou Cristo vivo. Ei, até quando você vai viver assim? Até quando vai viver de aparência? Até quando vai rir para os outros e a inflamação está dentro de casa? Até quando você vai mostrar que está bem gastando o seu dinheiro para que todo mundo veja e a inflamação não sai de você? Hoje nessa noite Deus está te ajustando para que você compreenda uma verdade absoluta. Ele é o único que quer mudar a tua história a partir de uma rendição. Para com esse alimento ao seu orgulho, ao seu ego, achando que você sabe, achando que você tem, achando que você é. Se renda a essa verdade. Diga: Pai, eu não tenho, eu não sou, mas eu quero te pedir, eu me rendo a ti. Faz alguma coisa em minha casa. E se a minha casa, a doença da minha casa é minha alma, então me cura. Me cura. Porque eu quero chegar lá em minha casa, quando eu botar o pé, mesmo que seja um tormento, mas o que estará em mim, que é o Senhor, vai haver uma libertação generalizada dentro da minha casa. O ambiente lá só vai mudar a partir da uma transformação dentro de você. Não é sobre emprego, e aqui eu repito o que eu falei no começo. Aqui nós não pregamos sobre você receber alguma coisa. É sobre você tirar alguma coisa. Porque a palavra que sai, que é a verdade absoluta, é ela que cura. O povo está vivendo em muita mentira. Aos altares estão pregando muita mentira, muita coisa que o Senhor não mandou falar. Pastor Alex ainda aqui falou algo interessante. Lá na construção de Torre de Babel, os homens tinham uma boa intenção. Qual era a intenção? Construir um palácio grandioso, ou melhor, um lugar que pudesse tocar ao céu. E aquele monumento gigante, com o povo coletivamente unido, estava com um propósito aparentemente legal. Porém, o propósito que era legal estava em desacordo à vontade do Pai. Existe muita gente construindo muita coisa, mas que o Pai não está nele. Existem muitos lares destruídos, muitas pessoas inflamadas, construindo coisas que não era para construir. Porque tudo que o Pai não constrói, cai. Todo castelo que o Pai não colocou um bloco, vai cair. Mas toda estrutura que o Pai levanta, pode
tempestade, vento e rio, e não sairá do lugar, porque está bem solidificado. Hoje nessa noite eu quero pregar a verdade para você, para dizer o seguinte para ti: como é e onde é que você está construindo? Se o que tu está construindo é sobre Cristo, então parabéns, nada vai acontecer, pode bater a tempestade que for, não vai ruir. Mas se o que você estiver construindo aparentemente pode usar até o nome de Deus, vai cair, porque Deus não tem compromisso para exaltar homem, Deus tem compromisso para exaltar o Filho, e o Filho é Cristo. Porque todo o trabalho que o Pai faz é revelar o Filho a nós, e todo o trabalho do Filho é revelar Deus como Pai para nós. Aprenda uma coisa: talvez você está aqui dentro e veio para essa conferência e diz: cara, eu vou lá, porque Deus vai me dar uma palavra. A palavra Ele está lhe dando aqui. Está sendo lançada uma semente sobre a sua terra nessa noite. Há uma mesa preparada e um pão foi posto na mesa. E o pão, como nós aprendemos aqui, é Cristo, e ele está sendo compartilhado para que você coma e seja bem alimentado. Porque a verdade que está sendo pregada aqui, Débora, é uma verdade que está curando a alma de muitas pessoas, porque há muitas pessoas com a alma doente e o espírito morto. Não há uma conexão sua com Deus, porque a única forma de conexão de sua com Deus é através do Espírito. Deus se conecta contigo através do seu Espírito. É o Espírito do Pai conecta no Espírito do Filho. Mas se esse Espírito estiver morto, não tem como haver essa conexão, porque quem governa agora é a alma. Mas nós ensinamos nessa casa que a alma tem que ser crucificada na cruz, para que o Espírito vivifique em Cristo, e esta pessoa passa a ser governada pelo Espírito, que é governada pelo Pai eterno. Então, esta casa precisava ser curada, e houve a cura. A mulher, a sogra de Pedro, foi curada. Ela ali representa uma casa. Amém? Amém? Ela representa uma casa. Eu já caminho para o final. Ela representa uma casa. E não adianta querer que a cidade nos veja diferente, se o nosso culto está errado e a nossa casa está inflamada. Põe aí o versículo de número Marcos capítulo 2. E eu já falo para encerrar. Melhor, eu já falo para aparentemente encerrar. Capítulo 1, melhor. Versículo de número 32. Presta atenção nisso aqui para encerrar. 32 diz: e tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Tá? E toda a cidade se juntou à porta. Quem foi da cidade? Quantas pessoas da cidade? Quantas? Passa. E curou muitos que se achavam enfermos e diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porque não deixava falar, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. Deixa eu te dizer aqui, para me encerrar eu te digo, a cidade só foi abalada, a cidade só reconheceu, a cidade só se rendeu quando o culto foi estabelecido, quando a casa foi restaurada. A cidade, ela não olha a partir de um outro prisma, é a partir de um exemplo. As pessoas só saberão a partir daquilo que eu sou e faço para Cristo. Observe que a cidade agora se rende. Agora a cidade vem e se rende, e todos recebem a cura. Mas antes disso, Jesus passou no culto. Depois, Jesus falou: agora eu vou na casa.
deixa eu te dizer, a sua história vai ser redimida na cidade a partir do momento que o seu culto tiver uma verdadeira direção, e a partir da inflamação curada dentro da sua casa. Aí, meu irmão, a cidade toda irá se render. E aí eu quero te perguntar uma coisa: quem está com a casa inflamada? Não precisa me falar. Hoje você recebeu a receita. Hoje você recebeu um direcionamento para que você viva após esse direcionamento. Não é sobre o que tu faz, mas sobre o que Cristo faz a partir de você. Hoje Jesus está te dizendo o seguinte: eu vou restaurar, mas eu espero uma atitude. Cláudia falou um negócio interessante, que um sábio que a gente segue, ele diz o seguinte: tudo que o Pai quer é que nós venhamos nos render 1 centavo, para que Ele possa responder com 1 milhão. Tudo que Ele quer é que você se renda, para que Ele possa responder ajustando o que está fora do lugar, a partir de Cristo em você. Não saia daqui nessa noite do mesmo jeito, pelo amor de Deus. Não saia deste lugar e nem termine essa conferência do mesmo jeito, porque essas 4 ministrações antes de mim vem te dizendo o seguinte: ei, só há vida em Cristo. Só há vida em Cristo. Não há vida em placa denominacional. Só há vida em Cristo. E você precisa entender que você precisa se render a Cristo para viver essa verdade absoluta. E aí, amados, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Contarei esse testemunho hoje, pastora. Contarei esse testemunho que aconteceu comigo ontem. Ontem aconteceu uma situação aqui. E quando aconteceu a situação, minha alma ficou muito abalada. E a minha alma começou a querer agir dentro de mim de uma maneira que não deveria agir. Eu comecei a me alimentar com sentimentos ruins. Minha alma começou a gritar dentro de mim, dizendo: não aceito, eu não aceito, eu não aceito. E a partir desse momento, o Espírito começou a gritar dentro de mim: se renda, se renda. Não é sobre você aceitar, é sobre se render como filho. Porque quem não se rende é escravo, mas quem se rende é filho. O que você quer ser? E enquanto essa voz falava comigo dentro de mim, eu me curvava e dizia: puxa, que isso? O que está acontecendo dentro de mim? Ei, sabe o que aconteceu? Na hora que aconteceu essa guerra, minha esposa olhou para mim e falou: filho, está tudo bem? Eu olhei para ela e falei: está tudo bem, mas nada. Estava uma guerra dentro de mim, porque minha alma queria reagir, mas o meu espírito estava dizendo: cala-te, fique quieto e renda-se. A escolha é sua. A escolha não é de Deus. As provas vêm para saber quem você é, filho ou escravo. Deus está te colocando em determinadas situações para saber quem você é. E não para Ele, para você mesmo. Porque tudo que você revela a partir de uma ação, está revelando quem tu é de fato. E hoje, nessa noite, eu estou contando para você algo que aconteceu com um pastor, que sou eu. E quando a voz falou comigo: se renda, eu tinha a opção de não me render e deixar minha alma gritar. Mas aí, como eu não sou escravo, eu sou filho. Então a única coisa que eu fiz foi dobrar o joelho em lágrimas e dizer: eu me rendo, eu me rendo. Eu não quero ser escravo, eu não sou escravo, eu me rendo. E eu comecei a chorar. Quem estava presente aqui viu que eu me lancei no chão, deitei no chão. E tudo que estava
acontecendo ao meu redor, eu não sabia, porque uma única coisa estava flutuando, ou gerando dentro de mim, era só uma coisa: você venceu. Você venceu. E eu só sabia chorar e dizer: obrigado, Pai, obrigado, porque eu não correspondi pela minha alma, mas pelo Espírito. Então a partir de hoje,